Existia, o Mal fala que existia exorcismos na antiguidade, com certeza, né? Em vários povos praticavam formas de exorcismo, que é você expulsar agentes negativos que perturbam a vida das pessoas, né? Basicamente isso é um exorcismo. Então você tem isso, sei lá, do Japão ao sul da África, né? Aos chamados bosquímanos, né? Qual é o outro nome? É Sans, isso. E no, sei lá, na América do Norte, todos os povos tinham isso, né? É muito comum que todos os povos, principalmente antigos, tivessem uma relação com a realidade como se ela estivesse cheia de agentes ocultos. Como assim? Se cai um trovão é porque alguém quis, se chove é porque alguém quis, se não chove é porque alguém não quis. Se chove é porque a gente fez alguma coisa que os deuses não gostaram, que os espíritos não gostaram. Se a mata pega fogo, são os espíritos da floresta. Se alguém põe fogo na mata e morre, são os espíritos da floresta se protegendo. Então, tipo assim, há uma certa projeção de agências, né? Que é uma coisa de neurociência, psicologia da religião também, que é muito estudada, que é essa atribuição de agência às coisas materiais, né? E imateriais também. E aí você busca se relacionar com essas coisas para garantir o favor dessas coisas. Então, como existem poderes por aí que podem tanto te beneficiar quanto te prejudicar, você quer ganhar o favor dessas coisas e evitar a fúria dessas coisas. E aí, no caso do exorcismo, né, o que é o exorcismo para muitos povos? Às vezes são falecidos, são espíritos dos ancestrais, são espíritos que morreram e por algum motivo de vingança, ou de não terem sido propriamente velados, os ritos funerais não terem sido bem feitos, ou ficou alguma dívida com esses caras, aí você começa a ser atormentado por eles. Né? Na Mesopotâmia tem uma vasta atestação disso nos textos cuneiformes. Eu até fiz um vídeo aqui no canal chamado O Inferno Segundo os Mesopotâmicos, acho que é isso, em que eu falo sobre isso. Então, na documentação mesopotâmica, a gente encontra muitos e muitos ritos de exorcismo, técnicas de exorcismo, de uma categoria social, né, que eram os exorcistas, né, os chasso, enfim. Lá depois vocês podem procurar esses vídeos. E ele tem muito. E a questão do exorcismo está muito relacionada também à cura, à medicina, porque a etiologia, né, o estudo da causa da doença ali, nas sociedades antigas, muitas vezes passava por esses elementos, esses agentes invisíveis. Então, tipo assim, por que você está doente? Ah, porque você pode ter um espírito que está te prejudicando. Você está doente porque a pessoa, um parente seu que morreu recentemente, você não fez a oferta corretamente no dia certo, né? Não levou libações de vinho, sei lá, para essa pessoa, não foi deferente, né? Você foi negligente diante dos mortos e eles vieram puxar sua perna. Então você tem que identificar quem que é o culpado pelo seu estado de saúde debilitado ali, para fazer o rito para aplacar a ira desse agente. Então, alguns dos ritos que eu até descrevo lá, né, apresento nesse vídeo, né, o Inferno Segundo os Mesopotâmicos, é você, por exemplo, a pessoa não teve o morto, né, que o espírito dele está te atormentando, às vezes ele não teve um enterro porque você não encontrou o corpo. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer um boneco e fazer os ritos funerários sobre o boneco e enterrar o boneco. Que aí você consegue, né, dessa forma indireta, substitutiva, por analogia, você consegue aplacar a ira desse camarada, né? Enfim, então isso é muito comum em várias e várias culturas, né? Muito para além das culturas ali, por exemplo, de Israel, Judá, etc. O M403 falou assim: eles exorcizavam o quê se não tinham deuses ruins? Os deuses não eram exorcizados, geralmente eram espíritos menores, né, daimones, né, no caso da Grécia, djinns, que são no caso da Arábia, para a islâmica também. Mas as culturas antigas têm deuses ruins, sim. Não é que são deuses ruins que fazem as coisas de sacanagem, tipo assim, que são a encarnação do mal. Isso é muito raro nas religiões, né? Você tem algumas tradições que são mais dualistas nesse sentido, de que você tem um deus bom e o adversário do deus bom, que é puramente ruim, como no zoroastrismo, no judaísmo, num estágio mais tardio, no cristianismo, etc. Mas, em geral, nos politeísmos, você tem vários deuses que são eles, tipo assim, são moralmente ambíguos como nós somos. Então, eles podem se irar, eles podem querer fazer algo em proveito próprio, desrespeitando as prerrogativas de outro deus ou dos mortais, quanto mais os mortais, né, que estão mais vulneráveis nessas relações. Então, assim, na Grécia Antiga você não tem um deus bom e um deus ruim. Hades, por exemplo, o pessoal pega muito como
comparando com o diabo, porque é o deus do submundo, dos mortos, e aí equivale isso ao inferno, aí pensa que ele é o diabo, mas não tem nada a ver. Hades é o cara que cuida daquela região que foi o latifúndio que coube a ele na divisão lá do mundo que a geração olímpica fez, mas ele é tão moral e imoral quanto Hades, ou quanto o Zeus, quanto o Poseidon. Ele é, inclusive, um pouco menos, ele aparece menos nos mitos fazendo coisa errada, mas ele sequestra, né, a Perséfone. Ele usa certos artifícios, por exemplo, deixar a Perséfone comer a romã, sabendo que ela vai ter que permanecer com ele. Então, tem essas concepções que são bem ambíguas, né, desses deuses barra espíritos barra demônios na antiguidade. Mas, em geral, as figuras que são expulsas não são deuses, não. E existem pinturas pré-históricas sobre o culto aos deuses dos homens das cavernas. Tem pinturas pré-históricas que mostram figuras antropomórficas, né? Figuras, sei lá, com corpo de pessoa, cabeça de bicho, corpo de bicho, cabeça de pessoa, que pode ser um indício da crença em certos seres sobre-humanos que eram representados dessa forma híbrida, né? Simbólica, mista. Agora, se a gente poderia dizer que são deuses, né? Como no caso lá do Homem-Leão, o Löwenmensch, acho que é isso, né? Que ele é uma figura com corpo de pessoa e com a cabeça de leão, né? O que é isso? Muito difícil você saber, né, pela arqueologia apenas sem textos, o que exatamente as pessoas pensavam e como que elas usavam um certo objeto cultico. Se era de fato para culto, se era um culto a quem, se eles acreditavam que aquela figura era de fato daquela forma, ou eles estavam deliberadamente usando certos símbolos que eles sabiam que eram simbólicos para representar um princípio, uma ideia com menor concretude. Então, tipo assim, não é que eles imaginavam que ia aparecer um homem com cabeça de leão por aí, mas que eles estavam usando a representação do homem com cabeça de leão porque o leão é visto como um animal forte, né, aterrorizante, com muito poder. Então eles queriam associar isso simbolicamente a esse ser sobre-humano que eles cultuavam e representaram ele dessa forma. Então, assim, é muito difícil saber, né? A gente só pode especular a respeito disso. O Zion falou que é real que a ideia de oferecer para receber em troca em oferendas é ideia equivocada? Sacrifícios eram feitos mais como reposição do que pedido? Entregar pelo que recebeu, principalmente nos mesoamericanos? Isso varia, né? Tem as duas coisas. Entregar para receber e receber pelo que foi entregue. As duas coisas acontecem. Tanto até na prática mais específica dos chamados ex-votos, os ex-votos, né, que é você fazer um voto, e aí depois que, tipo assim, né, Poseidon, caso a nossa viagem dê certo de navio, o navio não naufrague, e eu vou voltar para a cidade, para o templo, e vou depositar ali uma estatueta de bronze em sua homenagem, né, para enriquecer o templo e tal. Isso é um ex-voto. Aí você deposita só quando você volta. É meio que até assim, pro Deus ter um interesse na sobrevivência daquela pessoa, porque se ela morrer, ela não consegue performar ali a gratidão materialmente dela, né? E nenhum tipo de gratidão at all, né? Mas os ex-votos são geralmente assim, mas tem casos de oferendas também materiais nesse sentido, de estatuetas e tal, que são você meio que paga adiantado, né? Então, até nesse caso específico de prática cultica, a gente tem essas duas vias. Quanto mais no resto, né, dos fenômenos religiosos.